Olha, a gente vive numa época de acesso à informação como nunca antes, né? Todo o conhecimento do mundo está literalmente na palma da nossa mão. E mesmo assim, parece que a gente escolheu ser uma nação de plateia. O que a gente vai investigar aqui é esse paradoxo brasileiro, porque com tanto poder para aprender, a nossa atenção vai para todo lugar, menos para a construção da gente mesmo. Para a gente começar a entender isso, vamos olhar para um dado bem concreto. 91,2%. É muita gente. É uma escala gigantesca, uma penetração digital que mostra que o Brasil inteiro está conectado, está nessas plataformas. Isso aqui não é um detalhe, não é um nicho, é a nossa realidade. E não é só a quantidade de gente. Olha o tempo, quase 4 horas por dia. Se a gente parar para pensar, é uma parte enorme do nosso dia, do nosso tempo acordado. É um investimento de vida que, no fim das contas, vira semanas, meses, anos, só rolando uma tela. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Com todo esse tempo, com toda essa gente online, o que de fato a gente está consumindo? Para onde está indo toda essa energia mental do país? Bom, e essa pergunta nos leva direto para o nosso retrato digital. Os dados mostram um quadro bem claro de para onde a nossa atenção está indo. E a lista, como a gente pode ver, é dominada pelo quê? Entretenimento. Reality shows, música, claro, muita política e casos de justiça que viram novela, esportes, moda, enfim. São temas que oferecem uma coisa imediata, distração, a sensação de pertencer a um grupo, de estar por dentro do que está acontecendo. Mas sabe o que é mais revelador? É o que não está nessa lista. Formação pessoal, estudo sério, aprendizado consistente. Esses assuntos simplesmente não aparecem. E é exatamente aqui que o paradoxo fica mais evidente. É isso. A gente tem a maior biblioteca da história na nossa mão, mas parece que a gente usa mais como um tipo de anestesia, sabe? Uma distração. Essa frase resume bem o dilema, né? Nunca tivemos tanta chance de aprender e, ao mesmo tempo, uma parte gigantesca da energia mental do país simplesmente se perde, se dissipa em coisas passageiras, em ficar olhando a vida dos outros. Então, o ponto central talvez seja entender a diferença brutal entre informação e conhecimento. Informação é o que a gente recebe no feed. É solta, é um monte de coisa, é passiva, dá aquela sensação de que, tô atualizado. Agora, conhecimento é outra coisa. Conhecimento exige esforço, exige escolha, reflexão. Não é algo que a gente consome, é algo que a gente constrói. E é essa construção que realmente transforma a gente. Ok, mas por que isso acontece? Seria muito fácil culpar só a tecnologia ou só a gente, né? A verdade é mais complexa. Existe um tipo de acordo silencioso rolando. É quase como uma cumplicidade. De um lado você tem um algoritmo desenhado para prender a nossa atenção e do outro tem a nossa própria natureza humana, que busca o prazer fácil, que foge do esforço, que precisa se sentir parte de algo. Um oferece o estímulo e o outro, no fundo, deseja esse estímulo. Pensa bem. É uma troca que acontece o tempo todo. O que o algoritmo oferece? Distração de graça, uma emoçãozinha rápida, aquela sensação de pertencer a um grupo sem precisar fazer esforço. E o que a gente entrega? A nossa atenção, o nosso tempo de vida e os nossos dados. É uma troca meio barata, mas que funciona muito bem para manter esse ciclo girando sem parar. Se a gente olha por esse ângulo, a questão toda muda de figura. Não é mais sobre usar bem a internet. Passa a ser sobre governar a própria atenção. E essa talvez seja a grande batalha do nosso tempo. Uma batalha que mexe diretamente com os 4 pilares que sustentam uma vida de verdade. Vamos começar pelo vigor. Sem o domínio da própria atenção, a nossa energia de vida vai embora, se esvai em impulsos. A gente fica só reagindo. O corpo e a mente viram reféns dos estímulos que vêm de fora, da próxima notificação, do próximo vídeo. Depois, o carisma. Pensa assim, quem vive só reagindo ao que vê, perde presença, perde consistência. A personalidade acaba virando um eco das coisas, e não uma voz própria. A pessoa vai perdendo densidade, sabe? Porque a atenção está sempre para fora, nunca para dentro. Aí a gente volta para o conhecimento. Aprender de verdade, como a gente viu, não é um acidente de feed. É uma escolha ativa. Exige uma investigação que você decide fazer, não um consumo disperso de informações que chegam até você por acaso. E por último, a sabedoria. Talvez a coisa mais importante hoje seja justamente isto, a capacidade de julgar o que merece a nossa atenção. É saber dizer não para 99% das coisas para poder dizer sim para o que realmente importa. Essa é a primeira e mais crucial vitória contra a distração. Então,
Qual é o preço que a gente paga por ser só plateia? O que se perde quando a gente escolhe assistir em vez de viver? Porque a vida é isso, né? É uma jornada para construir. E construir exige movimento, exige esforço. Ficar parado só olhando a jornada dos outros não tira a gente do lugar. E aqui está a provocação principal, talvez a mais dura. Quem passa o dia assistindo à vida dos outros, está na prática abandonando a responsabilidade de construir a própria vida. Mas a boa notícia é que dá para retomar esse roteiro. Sair da plateia não é uma coisa de outro mundo. Exige, na verdade, algumas mudanças de hábito pequenas, mas constantes. Olha, o caminho é bem prático. Primeiro, entrar na internet com uma pergunta, com um objetivo. Segundo, reduzir o consumo passivo, aquele de ficar só reagindo. Trocar o feed infinito por trilhas de estudo que a gente mesmo escolhe. Anotar, refletir sobre o que se aprendeu e, claro, transformar isso em prática. É basicamente usar a internet como uma ferramenta e não como um sofá confortável para a gente se anestesiar. No fim das contas, a disputa não é entre uma internet boa e uma internet ruim. A disputa de verdade é outra. É entre a atenção que a gente governa e a atenção que é sequestrada de nós. A pergunta que fica é: qual lado se escolhe a fortalecer?